Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja convosco. Eu quero dizer que é um privilégio para vocês estarem aqui comigo, me assistindo neste dia. O quê? Sim, é isso mesmo que eu disse. É um privilégio para vocês estarem aqui me assistindo. E é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Por que é um privilégio para vocês estarem aqui me assistindo? Eu vou explicar. Vou explicar para todos aqui. É um privilégio para você estar aqui me assistindo, porque muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar e não estão. Agradeça a Deus por estar aqui me olhando. Não sou tão bonito quanto alguns gostariam que fosse, mas a minha filha me acha bonito, minha esposa também e, sobretudo, a minha mãe. O meu pai um pouco. Mas vamos lá. Falando sério, é um privilégio para você estar aqui comigo, porque muitos gostariam de estar no teu lugar. Muitos estão acamados, estão em hospitais, estão em pronto-socorro, estão em cadeia, muitos estão entubados, estão em uma UTI, não tendo a oportunidade que você tem. Então, agora, tendo explicado dessa forma, ficou mais claro para você que é um privilégio você estar me ouvindo? Eu nem vou falar dessa brincadeira, tá? Bom, a brincadeira que às vezes a pessoa fala, é melhor ouvir besteira do que ser surdo, mas não é o caso aqui. É que nós temos um público bastante eclético, bastante animado aqui, e por isso não há problema em expressar a sua opinião. Mas eu quero deixar claro o seguinte, que você tem que ser grato a Deus pelas oportunidades que Ele te concede. E até pela aula de hoje, que muitas vezes é um puxãozinho de orelha que Deus vai dar em você. E por que Deus vai te dar um puxão de orelha? Porque Deus dá puxão de orelha em todo mundo. Ah, mas e o Estatuto da Criança e do Adolescente? E o ECA? Não pode mais puxar a orelha de criança. Eu achava chato também receber puxão de orelha. Eu não gostava nada disso. Mas é uma maneira de se expressar. Um puxão de orelha, eu quis dizer, é uma correção, é um corretivo, em outras palavras, como alguns preferem. É uma lição que Deus nos traz, é uma repreensão, sim, uma disciplina que Deus aplica em nossas vidas para que nós possamos ser pessoas melhores. Sobre a aula de hoje, nós veremos exatamente isso, alguns conselhos que Deus nos dá. E esses conselhos, para mim, a princípio, me pareceram um tanto repetitivos. E estudando o capítulo número 8 do livro de Provérbios, eu achei um tanto repetitivo. E durante a semana eu entendi o porquê é repetitivo. Porque muitas vezes eu tenho a cabeça dura. E mesmo já sabendo alguma coisa, eu acabo tropeçando naquilo, falando uma palavra que não deveria. Não falei palavrão não, uma palavra que eu não deveria, uma palavra mais dura, mais áspera, que não deveria ter falado. Agi de uma maneira que não foi adequada para aquele momento. E por isso eu entendi por que Deus insiste conosco. Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz que se nós suportamos a correção, Deus nos trata como filhos. Em outro lugar, que nós não devemos nos enjoar da correção de Deus. Ora, se a Bíblia diz que nós não devemos nos enjoar da correção de Deus, é porque muitas vezes ela pode nos enjoar. É verdade. Ah, mas a palavra de Deus não pode enjoar. A correção de Deus, sim, pode enjoar a gente. Misericórdia, Deus falando e você se enjoando. Vamos ser claros? Não sejamos hipócritas. Não estou te chamando de hipócrita. Eu não estou. Entenda. Eu não sou hipócrita. Eu vou confessar algo para vocês. Muitas vezes Deus corrige. A gente fica até desanimado de tanta correção. Fala, meu Deus, mas eu não acerto. O senhor precisa estar me corrigindo. Que chato. A Bíblia diz que a correção, a princípio, não traz um sentimento de alegria. Alguém aqui sente alegria em ser corrigido?
Não, né? Então, a Bíblia sabe disso e por isso ela nos adverte. É como Deus falando para você, da seguinte forma: meu filho, minha filha, eu sei que não é fácil para você ficar ouvindo a minha voz sempre que você faz coisa errada. Eu sei que isso naturalmente gera em você um sentimento de tristeza, um sentimento que não é agradável, mas eu quero que você suporte isso, para que você resista. Me dê ouvido, não se rebele. Se você não se rebelar, se você não deixar esse enjoo, essa tristeza no teu coração, eu vou te tratar como filho e você vai receber muitas bênçãos. Esse motivo, Deus repete, repete e repete muitas coisas e eu aqui, fazendo o papel de boca de Deus, transmitindo para você o que diz a palavra de Deus, estou repetindo algumas coisas e outras serão novas. Vamos lá. Capítulo 8, já adiantamos bastante a aula. Viajaremos pelo capítulo número 8 do livro de Provérbios. Uma introdução, o 8º capítulo, veremos e uma conclusão. Capítulo 8. O assunto agora volta a ser a excelência da sabedoria. Não falaremos mais sobre alguns pecados dos quais falamos nas aulas anteriores, advertidos pela sabedoria de Deus a não praticarmos. Então, a sabedoria está personificada em uma mulher para facilitar a compreensão dos ouvintes. Há convites e conselhos feitos pela sabedoria, que há também advertências. A sabedoria de Deus aqui é representada por uma mulher. Uma mulher representa a sabedoria em alguns trechos deste 8º capítulo do livro de Provérbios. Isso para facilitar a nossa compreensão. Agora, vamos aos versículos. Versículo 1. É uma pergunta. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? O escritor inicia com uma pergunta, é uma pergunta retórica, aquela que não precisa de resposta. É uma pergunta que nela já existe uma declaração, uma afirmação. A pergunta é: porventura não clama a sabedoria? Ou seja, porventura a sabedoria não se faz ouvir? A sabedoria não se dá a conhecer? É algo que está escondido? Não. Aqui a sabedoria em forma de uma pessoa é como se uma pessoa não apenas falasse, mas a sabedoria clama, a sabedoria grita. Vamos prosseguir para o próximo versículo, para fechar este raciocínio. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Então a sabedoria, ela se coloca em vários lugares. Nas alturas, junto do caminho, nas encruzilhadas, ou seja, nos cruzamentos. Sim, a sabedoria se coloca ali e grita. A sabedoria, ela busca ser conhecida. Por isso que ela clama. Ela não fala baixinho. A sabedoria quer aparecer. Ela quer ser vista pelas pessoas. E prossegue. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aqui completando a ideia, a sabedoria se coloca em todos os lugares. Em todos os lugares você tem oportunidade de ter conhecimento da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é ver as coisas com os olhos de Deus. Agir como Jesus agiria. Não. Se eu faço isso, não como deveria. Estou me esforçando. Por isso, Deus insiste tanto, como eu falei agora há pouco, para que nós hajamos da maneira como Ele se agrada. É um processo contínuo, é progressivo, é gradual, aos poucos.
A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, não se desanime. Nós estamos em construção. Vamos lá. A vós, homens, clamo. Então, a sabedoria se dirige somente para os homens? De maneira nenhuma. Aqui é o homem no sentido de a raça humana, o ser humano. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Sim, é uma outra maneira de dizer que Deus está se dirigindo à raça humana. O livro de Provérbios, ele tem algumas poesias. E a poesia no hebraico é um pouco diferente. É um pouco diferente, não, é bem diferente da poesia em português. Nós já falamos sobre isso. Enquanto em português nós, em uma poesia, damos valor ou se ressalta a sonoridade, a rima. Batatinha quando nasce, espalha as ramas pelo chão. Bebezinho quando dorme, põe a mão no coração. Chão rima com coração. É um exemplo de rima. Eu sei que não foi o melhor exemplo, mas tenha paciência. Houve entendimento do que eu disse? Então, está bom. No hebraico, as poesias, elas trabalhavam com ideias. Ela trazia uma ideia, e embaixo ela dava um outro aspecto daquela mesma ideia dada anteriormente. Em algumas situações, a ideia seguinte era contrária à primeira, para dar um contraste. Então aqui, a vós homens clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A ideia é a mesma. Se dirigir aos homens, se dirigir aos filhos dos homens, é exatamente a mesma coisa que clamar aos homens. Breve explicação. Prosseguindo. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Aqui, a prudência, a sabedoria, aliás, está pedindo para que os simples, quem são simples? Não, são aquelas pessoas que não são arrogantes, são aquelas pessoas modestas. Não, aqui, os simples significam pessoas ingênuas. Pessoas bobinhas. Sim, em um português mais claro, as pessoas bobinhas, as pessoas ingênuas, aquelas pessoas que não conseguem muitas vezes acertar por não saber o que é certo e o que é errado. Aqui a Bíblia está chamando atenção, está levando uma orientação, está pedindo para que preste atenção no que será dito, para que você não erre por não saber o que é certo. E em seguida, olha que coisa linda, mais um exemplo da poesia hebraica. Primeiro diz, entendei, ó simples, a prudência. Aqui está se dirigindo a pessoas ingênuas. Na segunda parte do versículo diz, e vós loucos, entendei de coração. Aqui é um contraste. Os primeiros são pessoas ingênuas. Os segundos não são pessoas ingênuas. São pessoas espertas, mas são loucas. Por quê? Não entenderam de coração. O que é entender de coração? Existe outra forma de entender, além de entender de coração? Existe. Entender com o intelecto. Tem pessoas que entendem coisas que não devem ser feitas e fazem aquilo. Esses são loucos, porque entenderam. Se perguntar para ele, você sabe o que é errado que você fez? Ele vai falar, eu sei e vou fazer de novo. Esse é louco. Esse não entendeu de coração. Ele entendeu com o intelecto. Ele não acredita que aquilo é o melhor para ele quando a palavra de Deus o orienta em determinado sentido. Ele é louco. Ele até sabe que Deus não se agrada daquilo, mas ele pratica. Por que pratica? Porque no fundo, ele não faz ideia, ele não entendeu, ele não faz ideia de quão perigoso é aquilo que ele está fazendo de errado. Então, a Bíblia o chama de louco.
porque conhece o que Deus quer e o que Deus não quer, mas não pratica. Deus diz que essas pessoas não entenderam de coração. Elas conseguem até explicar para outra pessoa por que Deus não quer aquilo, mas elas mesmas não praticam. Esses são os loucos de coração. Bonita, né, a poesia grega? Grega não, hebraica. Prosseguindo. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. A boca da sabedoria, os lábios de Deus se abrem para a equidade. O que é equidade? Entenda por equidade a justiça, aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é justo. Os lábios de Deus abominam, detestam a impiedade, o praticar de coisas erradas. Deus não se agrada. E há uma chamada de atenção aqui, não é? Ouvir. Eu proferirei coisas excelentes. Preste atenção. Há um chamado à atenção aqui de cada um de nós. E Deus justifica por que nós devemos ouvir. Porque pela frente virão coisas excelentes. Nós ouviremos a verdade. Não ouviremos nada de mal da parte de Deus. Porque Deus abomina o mal. Deus odeia o mal. Deus rejeita o mal. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Olha que interessante, Deus aqui está falando sobre a correção. Senta que lá vem bronca. Mas é uma bronca boa que Deus nos dá. Deus pede aqui para que nós aceitemos a correção dele. Deus vai nos corrigir. Mas antes de nos corrigir, ele diz: o que eu vou te dizer é coisa boa. Preste atenção, não fuja, porque a hora que você começar a ouvir, vai dar vontade de você fugir. Mas aceite a minha correção, não me dê as costas. Preste atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou te dizer é mais importante do que a prata. Você deve aceitar a minha correção, embora esta correção produza uma certa tristeza no momento em que você é confrontado com aquilo que você faz e não deveria fazer, ou com aquilo que você não faz e deveria fazer. Quando você recebe esse confronto da parte de Deus, quando Deus coloca a mão no teu nariz, no meu nariz, é um momento em que nós devemos agradecer por estar sendo corrigido, embora esta correção traga uma tristeza aos nossos corações. Mas a Bíblia diz que é uma tristeza que conduz para a vida, não é uma tristeza que conduz para a morte. Então, aceite a minha correção e não a prata. Ah, então eu não devo aceitar a prata. Aqui a prata representa as riquezas, dinheiro, oportunidades. Aqui Deus está dizendo, aceite a minha correção mais do que a prata. Não é para você recusar a prata ou recusar riqueza, tendo oportunidade de adquiri-las honestamente. Não, não é de maneira nenhuma. Deus aqui só está ressaltando a importância dos ensinamentos que Ele nos dá. E volta a repetir a ideia, como nós falamos agora há pouco. Uma ideia, muitas vezes, ela é enfatizada logo a seguir. É a poesia hebraica. Vamos lá. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Novamente, falando que a sabedoria vale mais do que joias, vale mais do que riquezas. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Como nós dissemos, a sabedoria aqui está personificada em uma mulher. A sabedoria é uma pessoa, às vezes com alguma semelhança a Jesus Cristo, às vezes se assemelhando a uma mulher. Se a sabedoria fosse uma mulher, ela habitaria junto com alguém chamado prudência. Sim, ela moraria com alguém chamado conhecimento. Ela seria vizinha ou moraria na mesma casa dos conselhos. Conselhos, nós devemos ouvi-los. Devemos ouvir conselhos. Por quê?
nós encontramos conhecimento nos conselhos, mas conselhos de pessoas que sejam idôneas, não é qualquer conselho. Não vá ouvir qualquer conselho. Veja a árvore. Boas árvores dão bons frutos. Então, a sabedoria habita com a prudência. É sábio ser prudente? Sim. É sábio não ser prudente? Não. Não é sábio não ser prudente. Infelizmente, nem sempre temos esta prudência. Por isso, nos damos mal muitas vezes. Porque não fomos sábios. Deus insiste aqui em nos lembrar novamente. Você já sabia disso, não sabia? Que a sabedoria e a prudência andam juntas? E a Bíblia trouxe isso novamente para te lembrar que elas têm que continuar andando juntas. Sabedoria e prudência. E por que a Bíblia nos lembra? Porque às vezes nós nos esquecemos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Vixe, olha o que Deus escreveu aqui. Olha o que Deus inspirou o escritor sagrado a nos deixar. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Sim, o temor de Deus. O que é temer a Deus? É respeitar, é honrar a Deus. Se você aborrece o mal, você honra a Deus. Se você apoia o mal, você desonra a Deus. É simples, não é muito complexo. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Respeite a Deus e procure honrar a Deus. E você também honra a Deus aborrecendo o mal, não apoiando coisas erradas. E aí Deus vem e dá várias lições logo a seguir. Deus aborrece soberba, arrogância, o mau caminho. O que é o mau caminho? É aquele caminho esburacado que o governo não pavimentou? Não, não tem nada a ver com estrada. O caminho é o estilo de vida que você leva. Sim, você pode andar por bons caminhos. Quando a Bíblia diz bons caminhos, se refere de uma maneira figurada à tua maneira de viver, uma maneira correta. Quando a Bíblia fala caminhos retos, não significa que é uma estrada sem curva, significa uma maneira de viver como Deus se agrada. Então, Deus aborrece algumas coisas que muitas vezes, eu não estou dizendo poucas, estou dizendo muitas, pelo menos da minha parte, eu acabo tropeçando. E muitas vezes Deus nos chama a atenção. Olha que coisa fantástica. Deus começa dizendo que é para nós aceitarmos a sua correção. Deus nos diz: senta neste banco, aperta o cinto, que eu vou dar uma voltinha com você. Então, meu filho, a coisa é a seguinte: vou te corrigir. E a minha correção vai significar para você um acréscimo de riqueza maior do que qualquer tesouro nessa terra. E nós, sentados neste banco, cintos apertados, falamos para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Deus fala conosco, nos corrigindo, Ele nos corrige de algumas coisas sem dó nem piedade. É uma maneira de se expressar até um tanto cômica. Mas Deus não fica dando muitas voltas conosco. Aqui Deus diz: eu me agrado quando você não fica contente ou dando risadinha com coisas erradas que as pessoas fazem. Não gosto de soberbo, de arrogante, de pessoas que andam fazendo coisas erradas e nem de boca perversa. Talvez você diga: eu não cometo nada disso. Eu vou te falar uma coisa: em certo grau, volta e meia, nós acabamos cometendo. Não estou falando que você comete, estou falando que eu cometo. Esta é uma lição para mim. Eu não consigo ler o livro de Provérbios e pular essas partes. Eu não consigo ler a Bíblia e quando chega no momento da correção,
onde Deus quer me lapidar, onde Deus quer me burilar, eu não posso pular. Porque eu estaria fazendo um mal contra a minha vida. Deus coloca a correção para eu aprender a andar. O fato de nós não sermos como outras pessoas não nos dá o direito de sermos menos que elas em algumas coisas, mas sermos aquilo. Traduzindo, o fato de eu não errar tão gravemente quanto outras pessoas não me dá o direito de errar menos. Certa vez eu tive uma séria discussão com uma pessoa. A pessoa cometeu um crime em uma determinada situação. Eu fui vítima daquele crime e eu cheguei para esta pessoa e falei algumas coisas. Não me orgulho do que eu fiz. Não me orgulho. E confesso meu pecado aqui. Fiz essa pessoa chorar. Era uma pessoa relativamente importante no trabalho dela, junto ao poder público, e eu fui muito ríspido. Cheguei a fazer aquela pessoa chorar. Ela tinha cometido um crime. E eu achava que o que eu tinha feito não era nada diante daquilo que ela tinha feito para mim. E no meu coração, logo que eu cheguei no estacionamento, Jesus falou comigo, perdoe essa pessoa. E eu ali no estacionamento, eu chorei e eu falei, Jesus, eu perdoo essa pessoa. E chorei, perdoo. Uma semana depois, estava em um culto. Não, antes do culto ainda. Uma semana depois, Jesus falou claro no meu coração. Você perdoa a pessoa? Perdoei, Jesus. Que bom que você perdoou. Tá tudo certo? Tudo certo. Aí Jesus me pediu algo terrível. Terrível para mim naquele momento. Jesus falou para mim, agora vai e peça perdão pelo que você fez. Eu falei, Jesus, o senhor viu o que ela fez? Falsificou documentos, fez muita coisa para me prejudicar. Não é certo o que ela fez. O que eu fiz foi falar umas verdades. Jesus me disse, o padrão de justiça dela não é o padrão de justiça que eu exijo de você. Volta lá e peça perdão. Eu falei, pedir perdão, mas ela errou feio comigo. E eu errei menos feio com ela, mas errei. Ali não estava em questão mais o que ela fez, mas o que eu fiz. E o padrão de justiça que Deus exigia de mim é diferente do padrão de justiça que exigia dela. Com aquela pessoa Deus trataria, mas ali Deus estava tratando comigo. Eu até pensei em chegar e falar para ela, olha, me perdoa pela forma como eu falei, mas o que eu quis dizer era aquilo mesmo. Eu pensei em fazer isso. Falei, Jesus, eu vou pedir perdão pela forma como eu falei, senão ela vai pensar que eu estou me humilhando ali. Jesus me disse o seguinte, se fizer errado, vai voltar e fazer de novo até acertar. Falei, não acredito. E aí eu tentei convencer Jesus com uma conversa fiada seguinte. Jesus, então é 100-0 para ela? Qual foi a resposta de Jesus? Sim. Jesus não entrou em discussão comigo. Falou, meu filho, é isso o que você tem que fazer e ponto. E não tem, como é dito nos dias de hoje, não tem mimimi. Ah, Jesus, mas eu não acho que é certo. Jesus não fez isso, mas se fosse outra pessoa, faria. Meu amigo, se você acha ou se não acha que é certo, o problema é teu. Quer ser corrigido? Quer ser tratado como meu filho? A regra é essa. Aí eu fui lá e pedi perdão. Pedi perdão. Não foi fácil.
princípio eu cheguei e falei que... Bom, uma outra oportunidade eu conto com detalhes que sejam interessantes para a lição, mas acredito que o que eu falei até aqui tenha sido o suficiente. Antes disso acontecer, em um culto, o pastor Ivaldo estava pregando e ele disse naquele culto que quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno por dia e esperasse que o teu inimigo morresse. Eu senti o meu estômago queimar naquela hora, porque o Espírito Santo falou no meu coração de uma maneira clara. Você perdoou, mas você tem que pedir o perdão também. Ou seja, o Espírito Santo falou no meu coração que, assim como aquele que não perdoa, também é aquele que não pede perdão. E aí eu não vi a hora de voltar lá e pedir perdão para aquela pessoa por tudo que eu fiz. E não pense que ela aliviou a minha situação, não. Ela insistiu no erro e fez como Faraó ao povo de Israel, endureceu mais ainda a situação. Mas aí eu já estava divertido e suportei aquele momento. Ao final da história, Deus reverteu toda a situação e eu saí vitorioso naquela situação. Deus abençoe os irmãos, mas eu ainda não terminei a aula. É uma lição que eu quis trazer de vida para vocês. Deus nos corrige. Muitas vezes nós tropeçamos e Deus nos corrige. Tropeçamos de novo e Deus nos corrige. Aceitemos a correção de Deus. Prosseguindo. Vamos lá. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aqui a sabedoria está se apresentando como uma fortaleza. Se nós buscarmos conhecer a palavra de Deus, nós não seremos derrotados quando entrarmos em situações de conflito. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. É desejo de Deus que todos os príncipes ajam com justiça. Ah, mas há pessoas que não agem com justiça. Lembra-se do exemplo que eu dei? Deus há de tratar com cada um deles que não aplica a justiça em seus caminhos. Aqui, a sabedoria personificada. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A sabedoria, aqui, sendo representada por uma mulher, ou trazendo para uma visão cristianizada, uma visão mais cristã, a personificação de Jesus na sabedoria de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Então nós podemos entender que buscar a sabedoria é buscar Jesus. Jesus é a palavra de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. A sabedoria de Deus é dita no Novo Testamento, e nós veremos daqui a pouco, que é o próprio Jesus. Jesus disse que ele ama aqueles que o amam, assim como a sabedoria. E os que de madrugada me buscam, me acharão. E aqueles que buscam, não somente de madrugada, mas a qualquer hora do dia, aqueles que buscam a sabedoria de Deus, encontram. É uma promessa de Deus. Ah, eu não tenho sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. A sabedoria clama, a sabedoria quer ser conhecida, a sabedoria é levada para todos os lugares, mas somente aqueles que a buscarem a conhecerão. Jesus ama aqueles que o amam. Ah, Jesus não ama a todos? Jesus ama a todos, mas aqueles que o buscam, aqueles que buscam conhecê-lo, têm uma condição diferenciada. E é promessa de Deus que todos o acharão. Basta buscar. Aquele que diz que não achou, é porque não buscou. Ah, eu busquei, mas não achei. Não buscou como deveria. O que é buscar de madrugada? É fazer algo incomum. Nós buscamos as coisas durante o dia.
Madrugada é momento para dormir. A noite é momento para dormir. Mas se nós dedicarmos um tempo a mais de nossas vidas para buscarmos as coisas de Deus, para buscarmos sabedoria de Deus e buscarmos Jesus, nós o encontraremos com certeza. É o que está na palavra de Deus e ela não pode ser alterada. Ela não é mentira, ela é verdade. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Deus não está dizendo que riquezas não são boas. Deus não está falando isso. Deus está dizendo que a sabedoria, ela produz algo mais proveitoso do que a riqueza. E riqueza e honra estão junto com a sabedoria. Riqueza e honra, longe da sabedoria, não existe. E a honra, ela é passageira, quando não está de braços dados com a sabedoria. Essa honra é uma honra aparente que aqueles que têm riquezas possuem. É aquela honra que, se a pessoa perder a riqueza, ela fica desonrada. Mas a sabedoria, ela traz a honra e traz a riqueza. Com sabedoria, você não precisa de riqueza para ter honra. E as riquezas que a sabedoria tem são riquezas duráveis. Aqui a Bíblia não está dizendo que o ouro não é bom. Não, o ouro é bom, mas melhor é o fruto da sabedoria. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Quando buscamos a Deus, quando buscamos conhecer mais de Jesus, quando procuramos nos aproximar de Jesus Cristo, nós passamos a acumular uma espécie de riqueza. Passamos a acumular bens permanentes. Começamos a encher os nossos tesouros. Sim, tesouros nesta terra, não só fisicamente, não só materialmente, mas principalmente bens imateriais, bens morais e também espirituais. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aqui Deus fala sobre a anterioridade da sabedoria. A sabedoria está do lado de Deus. Se você buscar ser sábio, você vai se colocar do lado de Deus. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Aqui a Bíblia continua falando de uma maneira poética da anterioridade da sabedoria. E prossegue ainda. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Como lemos, a anterioridade da sabedoria. E nos próximos versículos também é falado um pouco, mostrando que a sabedoria é antiquíssima. Quando Deus preparava os céus, aí estava eu, a sabedoria, quando compassava ao redor a face do abismo, quando ele desenhava a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Aqui, quando Deus criava o mundo, antes de tudo, a sabedoria estava com ele. Aqui, insistindo ainda, trazendo novamente a ideia da anterioridade da sabedoria, dela ser muito, muito, muito antiga. Quando punha ao mar o seu termo, quando estabelecia ali o limite do mar, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Deus colocou um termo ao mar, Deus colocou um limite ao mar. Deus falou, até aqui as águas virão e não passarão daqui, ponto final e acabou. Quando Deus coloca um limite em algo, aquele algo vai até aquele limite. A minha dor, a tua dor, a minha dificuldade, a tua dificuldade, as nossas aflições têm um limite.
E quando Deus fala, é até aqui, acabou, é até ali. Assim ele fez ao mar e assim ele faz com as nossas dificuldades. Então a sabedoria aqui volta a falar. Então eu, a sabedoria, estava com ele, Deus, e era seu aluno. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha que linguagem poética bonita. Deus aqui dizendo que a sabedoria encontrou lugar entre os filhos dos homens. E entre os filhos dos homens se deliciava com eles. Como que a sabedoria se delicia com os filhos dos homens? Como que existe um relacionamento entre o homem e a sabedoria? Quando o homem coloca em prática os conselhos de Deus, a sabedoria se agrada, Deus se agrada e também o homem se alegra. Deus se alegra, Deus tem prazer nisso e o homem também sente prazer nisso. Já caminhando para o final. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e não rejeiteis a correção. Não a rejeiteis e sede sábios. O que nós temos falado até agora? A insistência de Deus quanto a nós sermos fortes e aceitarmos a correção de Deus. Sentarmos num banco, prendermos o cinto e nos prepararmos para a aventura, porque não será fácil. É como se nós entrássemos em um carro e o motorista dissesse: se prepare, porque você vai passar por algumas coisas que você não passou na tua vida. Deus nos fala isso. E termina este capítulo dizendo: agora, é nesta hora, neste momento, eu volto a insistir com vocês. Me ouçam novamente. Por quê? Responde: porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. O que quer dizer bem-aventurado? Não tem nada a ver com aventureiro. Bem-aventurado significa bem feliz, bem alegre. Bem-aventurado é isso. Será bem feliz, bem alegre aqueles que guardarem os seus caminhos. Mas Deus insiste, porque nem sempre guardar os seus caminhos é fácil. A natureza humana, ela luta contra a natureza divina. A carne luta contra o espírito. A carne puxa para um lado, o espírito puxa para outro. Então Deus está falando, preste atenção agora, olha, ouçam a minha correção, não vai embora, volta aqui, não vai embora não. É assim que Deus faz. Deus fala, volta aqui, olha, ouve a correção, não rejeite a minha correção, seja sábio, isso é bom para você. Está sentindo tristeza? Não gostou do que ouviu? Aguenta mais um pouco. Você é meu filho. Não vai embora. Do meu lado tem coisa boa. É o que Deus está dizendo aqui. Ouça a minha correção. Seja sábio. Pare para pensar. Não seja cabeçudo, não. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Fantástico. Deus está voltando a dizer. Deus sabe que você não gosta de ser corrigido. Deus sabe disso. Mas por que Ele te corrige? Porque é bom para você. E olha só que legal. Olha que maravilha. Deus corrige e dá o refrigério. Deus corrige e consola. Corrige e consola. Ele nem precisaria consolar. Poderia só corrigir e nem dizer por que está corrigindo. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas Deus nos corrige e diz por que está nos corrigindo. E nos diz ainda para nos alegrarmos. Ele sabe que a correção produz tristeza. Mas ele diz que nós devemos nos alegrar. Por quê? Não por termos sido corrigidos, mas porque somos
filhos. É meio contraditório. Lembrando agora o pastor Cássio, é um paradoxo. É algo que está nos causando uma certa contradição. São ideias opostas. Deus nos corrige, nós nos entristecemos, mas devemos nos alegrar porque Deus nos corrige? Exatamente isso. É assim que funciona. Deus nos corrige para o nosso bem. Então, não foque na tristeza, foque na alegria. Seja alegre. Lute contra essa tristeza. Ela vai vir. Você vai estar errado, Deus vai te corrigir, vai colocar o dedo nessa ferida, vai colocar o dedo no teu nariz e vai falar, você está errado. Você vai fechar o olho e vai falar, tá bom, eu estou errado. O que eu fui fazer? Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor me corrigiu, porque eu sou teu filho. Então vamos lá. Bem-aventurado, bem feliz o homem que dá ouvidos a Deus, velando as portas de Deus, aguardando ali na misericórdia de Deus. O que é aguardar na misericórdia de Deus? É não se revoltar contra Deus, é ter uma atitude passiva. Baixe a cabeça, receba a correção. Espere as ombreiras da entrada de Deus. Pense na casa de Deus. Espere as ombreiras da entrada da casa de Deus. O que são ombreiras? Verga é aquela parte de cima da porta. Aquela tábua. Pensa numa porta. Pensou numa porta? Então está bem. Pensou no batente? Pense no batente. Esquece a porta. Pense no batente. A parte superior do batente era chamada de verga. Muitas vezes você vai ler na Bíblia verga. E ombreiras. Isso daqui se chama ombro. Fácil de lembrar, não é? Ombreiras são aquelas traves laterais da porta. Ombreira, verga. Espere as ombreiras na entrada da porta de Deus. E onde é a entrada da porta de Deus? É onde mora a sabedoria. Esteja pronto para entrar na casa de Deus, a ouvir mais conselhos da sabedoria. Não fuja. Não vá para o campinho jogar bola. Fique nas ombreiras de Deus. Não estou dizendo que é pecado jogar bola. Eu estou falando no sentido figurado. Não fuja das portas de Deus. Porque o que acha a sabedoria de Deus, acha a vida. E vai alcançar o favor de Deus. Deus vai te fazer favores. Deus vai quebrar o teu galho. Deus vai dar um jeito. Não é um jeitinho, não, de uma maneira como alguns fazem. Deus vai dar um jeitinho, mas um jeitinho espiritual. Um jeitinho da forma correta. Não é um jeitinho fazendo coisa errada. Tudo bem? Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. O conselho de Deus é: você vai fazer mal para a tua alma se você resolver seguir outros caminhos. Se você me aborrecer, Deus disse, você ama a morte. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós fiquemos naqueles primeiros 35 versículos, nos mostrando que devemos buscar sabedoria, devemos buscá-lo, porque fazendo isso nós viveremos. E, finalizando, conclusão. O convite da sabedoria é feito a todos, em todos os lugares. Mas qual seria esse convite? Nós vimos na aula de hoje que a sabedoria clama dos cumes, dos montes, nas entradas da cidade, nas saídas da cidade, nos cruzamentos. A sabedoria clama em todo lugar. A sabedoria é também comparada no Antigo Testamento em alguns momentos do livro de Provérbios com o próprio Jesus Cristo. Sim, e isso tem respaldo, tem base no Novo Testamento? Sim, tem base no Novo Testamento. Mas vamos lá, a sabedoria faz um convite para que a conheçamos.
sabedoria nos faz um convite para conhecê-la. E o que é conhecer a sabedoria? Quem seria essa sabedoria nos dias de hoje? Seria ler a Bíblia a sabedoria? Sim, é sábio você ler a Bíblia. Mas a Bíblia faz um convite para você não somente lê-la, mas lê-la para conhecer. Conhecer a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é mais do que conselhos de Deus. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Mas vós sois dele. Vocês são de Deus, gente. Em Jesus Cristo, o qual. Esse pronome aqui está se referindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha só, Deus diz que nós devemos buscar a Cristo da mesma maneira que as pessoas buscavam sabedoria. Da mesma maneira como alguém que quisesse ser sábio deveria buscar sabedoria, nós devemos buscar Jesus, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Pega o que você leu sobre sabedoria e coloque Jesus Cristo naquele lugar. Assim é como você deve buscar Jesus Cristo. Principalmente, eu digo principalmente, mas todos são importantes. Mas eu quero ressaltar aqui o versículo que diz que ele ama os que o amam e os que de madrugada o buscam, o acharão. Jesus ama aqueles que o amam. E se você buscá-lo, com certeza você o achará. É a lição que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima. Deixe Jesus entrar no teu coração. Entregue a tua vida para Ele. Se entregue à verdadeira sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus os abençoe.